Boa tarde aos alunos do ITQ Cataguás, da turma de Hermenêutica e Homilética, e também aos colegas mestres, né, as professores que estão no grupo e que possivelmente poderão usufruir desse áudio também, minha diretora, pastora Gisele. Gente, eu sei que eu não posso obrigar você a beber água, mas eu posso te provocar sede. Então, além da sugestão do livro que eu coloquei aí, e da explicação do que vai acontecer nessa aula de sábado, né, que são 5 tipos de sermão, explicação dos 5 tipos de sermão e como prepará-los. Eu vou fazer um resumão de hermenêutica e exegese, então por isso essas coisas podem ser muito úteis para os nossos colegas professores também, e com isso eu quero partilhar conhecimento, porque eu não quero dizer que eu estou aqui para ensinar os professores, colegas, pelo contrário, é porque eu já manifestei o desejo, eu quero poder assistir às vossas aulas também, e como eu vou estar aí num sábado que eu acredito seja dia oportuno, quem quiser estar, com a autorização da pastora Gisele, vai ser um prazer. Então é o seguinte, olha só, e a pregação, gente? A pregação, ela é uma espécie de centralidade do evangelho no que se refere a mecanismo de comunicação, já que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então a pregação, de acordo com o apóstolo Paulo, a loucura da pregação é o meio pelo qual Deus escolheu salvar. Primeira coisa importante é isso. E aí, por que que eu estou falando isso? Por que que eu estou mandando esse áudio? Por que que eu estou esmerado na questão dessa aula de sábado? Se alguém deseja ser pastor, por exemplo, a principal arte que ele tem que dominar é a arte de pregar, e homilética é a arte de pregar, né. Então quem deseja comunicar a palavra de Deus, precisa pregar bem, precisa pregar da melhor maneira possível. Isso nos leva a uma compreensão seguinte, toda a escritura é inspirada, a escritura é a palavra de Deus. A pregação não é a escritura. A pregação é a comunicação da palavra de Deus. E por isso nós costumamos dizer que aí a escritura é inspirada. A pregação, por vezes, ela pode não ser, porque até dentro de uma questão da preparação do sermão, da teologia bíblica, inspirada é só a Bíblia, foram só os autores da escritura que eles tiveram inspiração para poder produzir o texto bíblico. Nós hoje, como pregadores, não somos inspirados, muito embora nós, às vezes, utilizamos a expressão quando a mensagem foi muito boa, nós costumamos dizer assim: "Puxa vida, o pastor hoje estava inspirado". E às vezes nós mesmos dizemos: "Eu me senti inspirado", né. Mas no que se refere à comunicação da palavra de Deus, nós somos iluminados, iluminados por Deus para pregar a sua palavra. E aí por que que a pregação ela não é inspirada como as escrituras é, porque a pregação é uma tradução, é uma interpretação. A pregação é uma interpretação da palavra inspirada de Deus. E nessa interpretação, imagine você que um pregador, por mais que famoso, por mais que de uma cidade grande, ele pegue um texto da Bíblia isolado e baseie o seu sermão naquele texto, um sermão bem inclusivismo, que diga que questões que a Bíblia já condenou e já disse que por tais ações aquelas pessoas não herdarão o reino de Deus, e ele passa a pregar um inclusivismo contradizendo outros textos. Bom, notadamente, esse pregador não está se atentando para as regras de interpretação que vieram antes, que é hermenêutica e exegese, das regras mais básicas, que dizem que a Bíblia não se pode contradizer. Então imagina um pregador que pega um texto bíblico e começa a ensinar uma doutrina pessoal, uma doutrina ideológica, partidária, e prega aquilo baseado após ter feito a leitura do texto bíblico, e trata aquilo como se fosse palavra de Deus, quando na verdade é uma opinião pessoal. Por isso nós dizemos que a pregação é iluminada e não inspirada. E porque a pregação, ela pode estar equivocada. Uma pessoa pode estar pregando errado, seja porque ela não aprendeu a pregar, não saiba pregar, ou seja, porque ela está com intenção de enredar as pessoas. Esse, na verdade, é até um assunto de Colossenses, que é o podcast que eu vou fazer quinta-feira e que vai ao ar ao sábado, porque no sábado eu vou estar com vocês, então o podcast não será ao vivo. E em Colossenses, Paulo está alertando por causa desses dotados de algum conhecimento persuasivo, estejam procurando enredar as pessoas. Então, esses pontos são muito importantes e eu gostaria que eles fossem ouvidos por todos para entrar no sábado de forma mais profunda, embora eu vá recapitular essas coisas. Outro ponto importante, gente, é que o pregador precisa entender que ele é o canal da comunicação, ele não é a própria palavra, né.
ele está comunicando a palavra de Deus, a voz de Deus, né? Mas ele é o canal da comunicação. Então, se ele é o canal da comunicação, ele precisa cuidar que esse canal esteja limpo, né? No sentido da oração, da consagração, né? Que envolve aí a santificação, e o próprio preparo, manuseio da palavra, já que 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E uma outra coisa, já caminhando para o nosso finalmente do nosso áudio, é que toda pregação ela precisa ser cristocêntrica, gente. Toda pregação precisa ser cristocêntrica no seu conteúdo, na sua essência. Por que eu estou falando isso? Porque a pregação ela tem também um caráter antropocêntrico, mas calma. Qual que é o caráter antropocêntrico da comunicação? A gente não pode perder de vista que nós estamos falando para homens. Nós estamos falando para homens. Nós, pregadores, somos o emissor. O público que está ouvindo é o receptor. E por parte do receptor e do emissor, acaba acontecendo uma empatia. E o pregador, então, ele precisa se inteirar dos fatos dos seus receptores, daquelas pessoas que vão ouvir sua mensagem. Por exemplo, eu me lembro que há muitos anos um pregador veio em Juiz de Fora e ele falou assim: como vocês até hoje, de Juiz de Fora, estão precisando de um juiz de fora que venha resolver a questão, eu vim aqui resolver. Percebam a tamanha arrogância do pregador, por causa do nome aqui da nossa cidade, que é Juiz de Fora, de falar que sabia que até hoje, então, Juiz de Fora não tinha um juiz, e que então precisava de alguém de fora para resolver. Primeiro, ele demonstrou arrogância. Segundo, ele demonstrou um pedantismo, que é um falso conhecimento, porque o nome de Juiz de Fora, embora popularmente seja difundido que Juiz de Fora chama Juiz de Fora porque não tinha juiz, então tinha que vir um juiz de fora, embora isso seja um conhecimento popular, e embora tenha essa questão do juiz vir de fora, o nome Juiz de Fora, ele vem da expressão da época do Império, uma expressão, na verdade, do latim, que é juiz do foro, é juiz do foro, né? Mas ficou popular essa coisa que é o juiz de fora, porque o juiz tinha que vir de fora. Então, na verdade, é o juiz do foro, né? Que era designado pela coroa para vir. Então, percebam, por causa disso, nas primeiras vezes que eu comecei a pregar em Cataguases, aí em Cataguases, no Pastor Anésio, uma das primeiras coisas que eu cuidei de fazer foi me inteirar, meu Deus, de onde que vem esse nome Cataguases, né? Então, havia pesquisado que vinha de questões, de índios, indígenas, e o próprio Lucas, marido da pastora Michele, também havia me falado isso. Então isso é importante, porque senão o pregador, ele fica ocupado também de querer falar, assim como Leopoldina, quando fui pregar em Leopoldina, eu procurei me inteirar se era uma homenagem, se a Leopoldina era a mesma Leopoldina da questão do Dom Pedro, ou enfim. Senão o pregador começa também a responder questões que ninguém está perguntando, isso também é um perigo. Embora nós não vamos abordar nos nossos assuntos de pregação somente o que as pessoas querem ouvir, nós precisamos estar atento a isso. Como, nas ilustrações de pregadores, costuma se contar a história do camarada que ele foi pregar para os esquimós, e aquele gelo todo, aquele negócio se vivendo naquele frio, aquela loucura, e ele começa a pregar sobre o inferno, falando que o inferno é quente, que o inferno tem labaredas, e que o inferno. No final das contas, os esquimós queriam tudo ir para o inferno, porque para eles o inferno era o gelo, você percebe? Então essas coisas são importantes para a gente entender, assim, contextualizar a questão cultural, porque Jesus fazia isso, Paulo fazia isso, eu vou dar exemplos disso, eu vou comentar essas coisas sábado, né? Então isso é muito importante para a gente não comunicar uma coisa que ninguém tem a ver também. E isso vai envolver os tipos de sermão, né? São 5 que nós vamos falar, e vocês vão ver que o quinto eu botei uma interrogação justamente para despertar a curiosidade. E aí eu dizia que a pregação precisa ser cristocêntrica. Quando a pessoa acabar de nos ouvir, acabar de me ouvir, acabar de te ouvir, Cristo tem que ter sido apresentado para ela, até porque você vai fazer um apelo para quem quer entregar a vida para Jesus, quem quer aceitar Jesus, né? Então, vai ser muito importante que a pessoa, eh, apresente uma mensagem cristocêntrica e não uma mensagem antropocêntrica, uma mensagem que gira em torno do homem, porque ela só é antropocêntrica no sentido da comunicação, que você está comunicando para homens. Então você precisa respeitar a questão cultural daquelas pessoas, a questão local. Nesse sentido, a comunicação, ela visa ser, a comunicação da pregação visa ser antropocêntrica. Antropos é homens, homem no centro, né? Agora, o conteúdo, a essência, a mensagem em si,
ela precisa ser cristocêntrica, porque ela precisa apresentar Cristo, porque Cristo é o plano perfeito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então todo o plano da redenção, ele passa por Cristo. A declaração de João, né, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nada do que foi feito sem ele se fez, né. E a última questão a considerar nesse áudio, se ele tiver oh meu Deus, o áudio deve estar grande, mas é o seguinte: para que nada disso dê errado, nós precisamos aprender a fazer uma boa aplicação. Então, tendo dito isso, nos vemos no sábado.